Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Planejamento. Este é o tema desta teleaula. Você vai ver como planejamento é importante em tudo aquilo que a gente faz, desde a construção da casinha do Zé até os serviços coletivos de uma cidade grande. Você vai ver como a falta de planejamento pode causar problemas econômicos, sociais e ambientais. Vai ver o que é lixo reciclável e vai ver que muitos dos nossos problemas podem ser resolvidos através de discussões com a comunidade. Puxa vida, meus parabéns, hein? Mas sua casa ficou uma beleza. Bom dia, seu Luiz. Dia. Sabe de uma coisa? Eu tô muito orgulhoso. Mas não é porque ela ficou bonita. O meu orgulho maior é porque ela foi muito bem planejada. Planejada? O que o senhor quer dizer com isso? Tudo o senhor tá vendo? A localização da janela, essa varanda. Foi tudo muito bem pensado. Nada é à toa. Eu comecei estudando as condições geográficas do terreno. O relevo, o solo, a vegetação, o clima. Tudo isso antes de levantar o primeiro tijolo. Puxa vida, e eu que não pensei nisso para construir a minha casa. Aninha, tenho conhecido praias maravilhosas. Para saber onde eu estou, é só olhar nesse mapa. Tenho seguido à risca todo o planejamento que eu fiz. Ficou perfeito. Graças a ele, tenho aproveitado cada dia das minhas férias. E vou conseguir chegar em Salvador no dia e na hora que marquei com você. O planejamento é muito importante para a realização dos nossos projetos, sejam eles quais forem. Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem. Muitas cidades crescem de uma forma desordenada, sem que ninguém se preocupe com o meio ambiente. Talvez se houvesse um pouco mais de planejamento, a gente pudesse evitar muitos transtornos à comunidade. Mas não foi só a minha casinha que eu planejei, não. Depois que eu vi a importância de planejar, eu tenho reparado em tudo que acontece à minha volta. Olha, eu tenho anotado todos os problemas que eu tenho visto aqui no loteamento. Ah, mas isso aí é muito bom. Ó, vai ter uma reunião com todo o pessoal aí do loteamento só para resolver esse problema do lixo. Aí você pode mostrar todas essas suas anotações aí. Mas é o que pretendo fazer. Porque o lixo, seu Luiz, é apenas um problema. Eu tenho visto vários outros que são muito sérios e podem vir a causar muitos problemas aqui no loteamento. A má conservação da estrada. O senhor já deve ter reparado o perigo que é o ônibus correndo por essa estrada toda esburacada. Mas tem muito mais ainda. Tem mais ainda. Tem o desmatamento de alguns lugares muito íngremes na encosta da estrada. A queimada das matas e a poluição da água do rio. Pensando bem, eu já tinha reparado em alguma coisa dessa. Então, e o lugar mais adequado para se discutir esses problemas é essa reunião com todos os moradores do loteamento. Porque se a gente não fizer nada, quem vai fazer? A gente tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. Porque não adianta nada consertar a estrada e não proibir o desmatamento do morro em volta da estrada. Isso é verdade. É verdade, porque se der uma chuvinha, ó, aquele morro cai tudo e vai lá a estrada pro Belém. O planejamento de uma casa, de um loteamento, de uma cidade, de um país, deve ser feito de uma maneira ordenada. Uma cidade depende de uma série de serviços coletivos. Abastecimento de água, rede de esgotos, coleta de lixo, rede de transportes, fornecimento de energia elétrica. E é fácil imaginar o que acontece quando esses serviços são pensados isoladamente. É um tal de abre buraco, fecha buraco. Por isso, tanto no caso da casinha do José, que pensou em todos os detalhes antes de iniciar a construção, todos os serviços coletivos devem ser planejados antes de serem executados. Agora eu tô entendendo esse negócio de planejamento. Porque lá na roça onde eu morava também era assim. Se a gente não pensasse tudo direitinho, perdia tudo logo a plantação. Antes de plantar, tinha que observar bem o terreno, respeitar as curvas de nível, conhecer o tipo de solo e o clima. E só aí decidir o que plantar. É como eu estou dizendo para o senhor, tudo a gente tem que planejar. Muitas vezes é até mais caro, mas como se diz, é melhor do que remediar. Mas essa conversa aí tá me deixando preocupado, hein? Será que eu não fiz alguma besteira lá na construção da minha casinha, não é?
Planejamento é coisa séria aqui na prefeitura. A gente vê cada coisa que acontece e a maioria das vezes é por falta de planejamento. Você sabe, primeiro a gente orienta, mas se as pessoas não seguem as nossas indicações, não tem jeito, né? Ontem mesmo, por exemplo, veio um senhor aí, coitado, construiu uma casa numa encosta com um declive enorme, sem tomar as devidas providências para que a água escoasse. Consequência, na primeira chuva forte, a casa foi embora junto com a enxurrada. Pois é, muitas vezes, querendo economizar tempo, a gente acaba gastando muito mais dinheiro. Falando em gastos, existem algumas coisas que, se a gente prestar bastante atenção, dá para ter ótimos resultados. Evitar o desperdício de água, por exemplo. Às vezes a gente pensa que ao abrir a torneira, a água vem naturalmente, mas na verdade a coisa não é bem assim. Até chegar na torneira das nossas casas, a água passa por um longo processo, com muito trabalho humano. E tem outra coisa importante sobre a água que a gente deve sempre lembrar, que antes de beber, a gente deve sempre filtrar ou ferver a água. Assim a gente pode evitar muitos micro-organismos que são invisíveis ao olho humano, mas que transmitem doenças, como cólera, por exemplo, que você já deve ter ouvido falar, né? Ó, tá faltando alguma coisa nas suas anotações aí, ó. Porque ontem eu fui andar lá pelo outro lado do loteamento, sabe, e vi um monte de lixo jogado lá no terreno. Vou anotar aqui. Além de providenciar a coleta do lixo, a gente tem que fazer alguma coisa para não acontecer mais isso. Ó, e é bom anotar mesmo, porque esse terreno fica lá perto do rio e não vai ser difícil esse lixo que estão jogando lá cair para dentro do rio. Não dá para entender essas pessoas. É tão mais fácil jogar o lixo na lixeira do que eles poluírem o rio. Isso sem falar no cheiro e nos ratos que o lixo traz. É doença, não é certo? Ah, eu acho que na reunião a gente resolve tudo isso. Com todo o pessoal reunido, eu acho que não vai ser difícil. Queridos pais, aqui está tudo na mesma. A única novidade é que instalaram aqui do lado de casa umas lixeiras de lixo reciclável. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É muito organizado. As crianças também estão achando ótimo. No ano passado, elas tinham tido aula sobre lixo reciclado e se animaram com a novidade. O envelope dessa carta foi feito pela Aninha. Ela aprendeu a reciclar papel na escola e fez questão de fazer ela mesma o envelope da carta, da vovó e do vovô. Você já ouviu falar em lixo reciclado? Em alguns lugares o lixo já está sendo reaproveitado. Sabia que a gente pode separar o lixo em vidros, papéis, plásticos, metais. E aí todo esse lixo é recolhido separadamente para depois ser reciclado. As latas e os vidros voltam para as fábricas, onde são reaproveitados na produção de novos vidros e novas latas, assim como o papel, que é utilizado como matéria-prima na fabricação de novos papéis, evitando que muitas árvores sejam cortadas. Já os alimentos podem servir como adubo nas plantações. Tá aí, é uma boa ideia. A gente pode ir na prefeitura e tentar arranjar lixeira para lixo reciclável aqui no loteamento. É bom mesmo, porque é lixo que não acaba mais. Mas não é só isso. Além desses e de muitos outros problemas ambientais, a sociedade cresce de uma maneira desigual. Por causa disso, existe uma diferença de classe muito grande entre as pessoas que formam a nossa sociedade, refletindo na construção do ambiente em que a gente vive. Assim como existem pessoas que podem construir suas casas com todo o conforto possível, existem outras pessoas que nem têm onde morar. E aí, como evitar que algumas pessoas construam suas casas em locais que não são apropriados? E mais, como essas pessoas vão poder estudar se para trabalhar devem sair muito cedo de casa e voltam para casa tarde da noite esgotadas? Como podem ser saudáveis se moram em lugares com valas a céu aberto? De onde a gente pode concluir que os problemas ambientais não são só consequência das transformações da natureza pelo homem, mas também das próprias relações entre os homens, que causam problemas de toda ordem, inclusive ao meio ambiente, como por exemplo a construção de favelas, que são a consequência da diferença econômica mundial. Quer saber? Tudo isso só prova que não bastam apenas as nossas ações individuais. Quer dizer, tem certas coisas que dependem mesmo dos políticos. Ah, isso eu concordo com você. Então voltamos ao ponto inicial. Planejamento. São os políticos os responsáveis pelas decisões sobre o planejamento dos recursos que envolvem o país.
E por isso, são os políticos que podem solucionar os problemas de educação, saúde, habitação e transporte. Homem sabe você, hein? Eu gostei do papo, tchau. Eu também, mas por que tanta pressa? É que eu me lembrei que eu tenho que fazer uns concertos lá em casa. E depois dessa conversa toda de planejamento, eu acho que eu tenho que fazer o planejamento direitinho pra ver o que eu vou comprar pra fazer o tal concerto, sabe? Tchau. E você? Que tal planejar bem os seus estudos? Mas antes, vamos revisar o que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como o planejamento é importante. Viu que alguns dos nossos problemas podem ser resolvidos através de discussões com a comunidade. Outros dependem da ação dos políticos que nós votamos. E viu também que grande parte dos problemas sociais, econômicos e ambientais são causados pela falta de planejamento e outros ainda pela relação entre os homens. Para a gente conhecer melhor a nossa realidade e poder melhorar nossa condição socioeconômica e ambiental, só tem um jeito: conhecer melhor o nosso país. Mas este é um assunto para o próximo módulo. Bons estudos e até lá!